Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso bíblico. Na aula passada, que você pode encontrar nos links que estão na descrição aqui deste vídeo, nós terminamos o estudo do quarto evangelho. Percorremos os evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas e, por fim, o evangelho de João. E agora nós continuamos o estudo dos livros do Novo Testamento com o livro dos Atos dos Apóstolos. Já peço que você deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e compartilhe também as aulas aqui do curso bíblico, esse caminho de conhecimento das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus revelada a nós. O livro dos Atos dos Apóstolos, nós queremos estudar hoje, nessa primeira aula, sobre o seu conteúdo, porque o livro dos Atos, ele se refere à história da igreja. Essa igreja que nasceu em Jerusalém e se propagou até Roma. Isso ilustra, de certo modo, as palavras do Senhor no capítulo 1, versículo 8, que eu quero compartilhar com você. Recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. É lógico que naquela época não se conhecia todo o globo terrestre como nós conhecemos hoje, então os confins da terra era o que eles conheciam pelo Império Romano. Então, essa igreja que nasce em Jerusalém e se propaga até Roma. E é justamente o que o livro dos Atos dos Apóstolos nos mostra. O nascimento da igreja ali em Jerusalém, após a morte e ressurreição de Jesus, a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, até a chegada dos apóstolos à cidade de Roma. Com outras palavras, nós temos a história da igreja que passa dos judeus para os gentios, para os pagãos, sob o impulso do Espírito Santo. Existe um escritor, um registro histórico de Teofilacto, que faleceu no ano 1078, e ele dizia assim: os evangelhos apresentam os feitos do Filho, ao passo que os Atos dos Apóstolos descrevem os feitos do Espírito Santo. Então, se nos 4 evangelistas nós encontramos aquilo que Jesus fez e falou, aqui nós podemos dizer que nós temos o Evangelho do Espírito Santo, porque o livro dos Atos dos Apóstolos é muito mais o livro dos Atos do Espírito Santo. Na verdade, os Atos, eles registram com frequência essa ação propulsora do Espírito Santo. É isso que eu quero convidar você a contemplar neste momento. Se você tiver com a sua Bíblia aí, pegue lá no livro dos Atos dos Apóstolos. A minha tradução é a tradução da CNBB, mas se você usa uma outra Bíblia, como a Ave Maria, que é a mais comum entre nós católicos aqui no Brasil, você vai ver que tem alguma diferença, mas o texto é o mesmo. Abre lá em capítulo 2, os Atos dos Apóstolos, versículo 4, passagem de Pentecostes. Eu vou percorrer com vocês algumas passagens que falam dessa ação do Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 4, todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Então, nos Atos dos Apóstolos, Pentecostes, eles que ficam cheios dessa presença do Espírito Santo. Depois passamos para o capítulo 4, versículo 8. Atos dos Apóstolos 4, versículo 8, nós vamos encontrar o seguinte: então Pedro, pleno do Espírito Santo, disse-lhes:
Então, o discurso de Pedro diante do Sinédrio, Pedro faz esse discurso cheio do Espírito Santo. Ainda nesse capítulo 4, vamos lá para o versículo 31, e diz o seguinte: quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Agora vamos para o capítulo 6, capítulo 6, versículo 3, e lá também o Espírito Santo. Portanto, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para que lhes confiemos essa tarefa. Então, aqueles 7 homens, os 7 diáconos escolhidos, precisavam ser homens cheios do Espírito Santo. Agora vamos para o capítulo 7, versículo 55. Atos 7, 55. Cheio do Espírito Santo, Estevão olhou para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus de pé à direita de Deus. É o momento do martírio do diácono Estevão, e ele, cheio desse Espírito Santo, profere essas palavras. Então nós estamos vendo lá em Pentecostes, em Pedro, agora na escolha dos diáconos, no testemunho de Estevão, esse Espírito Santo que vai agindo. Passamos para o capítulo 8, veja que quase em todos os capítulos nós temos a ação do Espírito Santo, versículo 29. Atos 8, 29, a história do apóstolo Filipe, que encontra aquele eunuco no meio do caminho. Então o Espírito disse a Filipe: adianta-te e aproxima-te desta carruagem. Então, o Espírito Santo quem move Filipe a anunciar Jesus para aquele eunuco que estava lendo a passagem da Escritura, mas que não entendia o seu significado. Passamos agora lá para o capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos, versículos 2, a gente vai encontrar: certo dia, enquanto jejuavam e celebravam a liturgia em honra do Senhor, o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de realizarem a obra para a qual eu os chamei. O Espírito Santo quem chama também Barnabé, Saulo, que são fundamentais nessa obra da evangelização. No versículo 4, ainda no capítulo 13, enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram até a Seleucia e daí navegaram até Chipre. Ainda no capítulo 13, versículo 52, os discípulos, porém, continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, acho que já deu para você entender, se você ler o capítulo 15, 28, o capítulo 16, versículo 6, você vai encontrar como o Espírito Santo é presente em toda a ação dos apóstolos, em todos os atos dos apóstolos. Por isso, a gente pode dizer que o livro dos Atos dos Apóstolos é o Evangelho do Espírito Santo. Esse livro dos Atos dos Apóstolos, ele se divide em 2 partes. Uma é marcada por Pedro, então esse apóstolo é o protagonista dessa primeira parte. Do capítulo 1 até o capítulo 12, a gente vê esse protagonismo de Pedro, e a outra parte que é marcada por Paulo. Do capítulo 13 até o 28, o foco está na ação do apóstolo Paulo. Então, entre essas 2 partes, nós podemos dizer que existe uma concatenação lógica, porque a atividade de Pedro, o apóstolo dos judeus, prepara a ação de Paulo, apóstolo dos gentios, dos pagãos. Pedro, ele leva o evangelho de Jerusalém até a Judéia e a Samaria. E Paulo,
ele leva esse evangelho até Roma. Ele desenvolve a evangelização dos gentios diante das viagens missionárias que ele faz na terra dos pagãos. Capítulo 15 é como que a solda entre essas duas partes do livro dos Atos dos Apóstolos, o Concílio de Jerusalém, esse embate que houve entre Pedro e seus discípulos que tinham uma visão, entre Paulo e seus companheiros que tinham outra visão, até o reconhecimento de que o reino de Deus, ele supera os limites somente do judaísmo e se estende também aos judeus. Então é muito bonito a gente perceber isso no livro dos Atos dos Apóstolos. Convido você a iniciar a leitura desse livro, porque não adianta só a gente estudar, mas sem beber da fonte, que é justamente o texto bíblico. E aí você vai percebendo toda essa ação do Espírito Santo e como a igreja foi se desenvolvendo, nascendo ali em Jerusalém, indo até a Judéia, a Samaria, para fim chegar até Roma, até os confins do mundo conhecido naquela época. Então, hoje nós ficamos por aqui, nessa primeira parte sobre o conteúdo do livro dos Atos dos Apóstolos, e na próxima quinta nós temos mais um encontro aqui do nosso curso bíblico, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o autor e as circunstâncias da origem do livro dos Atos dos Apóstolos. Muito obrigado pela sua companhia, por ter perseverado até aqui, e nos encontramos na próxima semana para mais uma aula sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Fique com Deus.